à conversa hoje com as irmãs servas da Santa Igreja, a Irmã Maria de Jesus, a Superiora, a Irmã Maria de Fátima. Muito obrigado, irmãs, por terem aceito. Estamos à conversa porque estamos a assinalar os 147 anos do nascimento do Servo de Deus Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. Dia 13 de dezembro de 1976 nascia o Servo de Deus Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. Para quem não sabe, foi um arcebispo de Évora, é muito importante, mas caras irmãs melhor que eu, perdão depois de falar um bocadinho sobre isso. Mas este é o pretexto para a nossa conversa. A 13 de dezembro assinalamos os 147 anos do seu nascimento. Portanto, também faltam 3 anos para os seus 150 anos, que certamente uma data depois jubilar, para celebrar. Se calhar até podemos começar por aí, mas quem é que foi Dom Manuel Mendes? De uma forma muito sintética, muito breve, para quem nos ouve, para quem nos vê. Foi um bispo de Évora que entrou em 1921, no dia 11 de fevereiro. Tinha sido nomeado em 2020 pelo falecimento do anterior arcebispo, e ele durante 34 anos foi o evangelizador do Alentejo. Ele encontrou a diocese descristianizada, dado o contexto histórico. Tinha acontecido a República, anos, a expulsão também das congregações e o ambiente... Os seminários completamente vazios. O ambiente era muito pobre a nível da fé. Não havia praticamente catequistas, as igrejas estavam fechadas, e ele deitou mãos à obra, incentivava os padres a colaborar, mas eram tão poucos. E o contexto também não ajudava, e muitas vezes não eram bem aceitos. Vinham missionários e sentiam que as pessoas nem sabiam em determinados momentos estar na igreja, porque faltavam os evangelizadores. Então ele deitou mãos à obra e procurou encher o seminário a pouco e pouco, não é? Com seminaristas, formar padres para serem professores desses rapazes que se iam preparando, e também, dado que não havia congregações, começou a chamar congregações religiosas para trabalhar na diocese. Chamou à volta de 30 e tal congregações, e para estarem em colégios, em hospitais, e depois, em 1945, fundou as Servas da Santa Igreja para termos uma ação evangelizadora nas paróquias. Também existiam as missões populares e também as irmãs trabalhavam nessas mesmas missões. Portanto, as irmãs também estão quase a fazer 80 anos, já têm 78 anos de existência, e como dizia, começaram com essa tarefa de estar junto do povo, né, de evangelizar, de catequizar. Uma tarefa que fazem há 80 anos, né, irmãs, mas agora num mundo completamente diferente, né, numa sociedade completamente diferente. Sim, exatamente. Agora estamos numa época bastante diferente da época de Dom Manuel Mendes. Mas a mensagem é a mesma. E é necessário evangelizar. Exatamente. Também. O Evangelho é o mesmo. Exatamente. E Dom Manuel, como referia a irmã Maria Jesus, Dom Manuel vivia numa grande vontade de anunciar o Evangelho, e causava-lhe uma certa preocupação a falta de evangelizadores. E então ele, apesar de ter chamado este grande número de religiosas para a Arquidiocese de Évora, também sentiu essa interpelação a fundar uma congregação religiosa aqui no coração da cidade de Évora. Fomos fundadas aqui muito próximo destes estúdios, ali numa sala onde está neste momento o Serviços da Cúria Diocesana, no primeiro andar, e o objetivo era que as irmãs pudessem estar em contacto com o povo, com as paróquias, com as populações, e pudessem sair, e pudessem ir ao encontro, e pudessem anunciar a Boa Nova. Então realizavam-se as chamadas missões populares. O Senhor Arcebispo ia visitar as paróquias, mas antes, um tempo, as irmãs iam primeiro para preparar depois a visita do Senhor Arcebispo, preparar no sentido de poderem formar e poderem ajudar todos aqueles que quisessem
para poderem começar a receber os sacramentos, para uma iniciação cristã. As irmãs também, um dos trabalhos delas era ir junto das famílias, darem-se conta de quem é que não estava batizado, de quem gostaria de receber o batismo, fazer a primeira comunhão, etc. Então, depois, quando o Senhor Bispo ia visitar as paróquias, eles tinham um tempo de formação, que nós agora podemos dizer que era talvez um pouco curto, mas era assim, nessa altura era assim. E também as pessoas tinham outra sensibilidade, não é? Tinham outra sensibilidade e tinham também os seus conhecimentos, embora por vários motivos não tinham tido possibilidade de receber o batismo mais cedo ou de fazer a primeira comunhão. Então era todo esse trabalho. As irmãs estavam fora da comunidade umas quantas semanas a evangelizar, né? E também por isso as irmãs não tinham hábito, porque na altura havia um espírito anticlerical muito forte. Se as irmãs aparecessem em determinadas zonas de hábito, naturalmente não haveria muita aceitação. E era uma forma de estar mais próxima. Era uma forma de estar mais próximo, de estabelecer uma amizade com as pessoas. E estando estabelecida essa amizade, as pessoas iam-se dando conta que aquelas senhoras, aquelas jovens eram religiosas. Atualmente, pois, continuamos de outra maneira, como nos é possível. Exatamente. Também continuamos este serviço à Igreja. Sim, as irmãs, acompanhando as vossas redes sociais, vemos que quase todas as semanas ou estão numa paróquia, estão noutra. Já tiveram também casas em alguns sítios da diocese, né, de trabalhos. Sim. Um dia destes a falar com uma pessoa, eu disse: nós, as irmãs estiveram em Portel, em Veiros, em Samora Correia, ficaram admirados porque pensavam que as irmãs tinham estado sempre só cá em Évora. Não, as irmãs. E também estivemos fora da diocese, neste momento não estamos, mas estivemos na diocese de Lamego, em Braga, tivemos uma comunidade em Fátima, não sei se mais em Aveiro, em Alcácer do Sal. Sim, mas aí já é a diocese de Évora. Pois. Mas na diocese de Évora estivemos, em Portel, em Veiros, em Elvas. Em Elvas houve uma comunidade durante muitos anos, desde praticamente o princípio do Dom Manuel Mendes, que as irmãs estavam nessa comunidade. Ao princípio atendiam mais crianças, adolescentes, jovens que estavam em situações desfavorecidas, era como com um internato, e mais tarde era a ocupação de tempos livres, e as irmãs também estavam a gerir essa instituição para ajudar todos os jovens que necessitavam de algum tipo de ajuda. Em Veiros também estiveram uns quantos anos, em Portel também, e em Alcácer foi mais numa linha de evangelização. As outras casas que eu refiro também eram algumas instituições de serviço social. Sim. Exatamente. E hoje em dia continuam a fazer esse trabalho. Sim, continuamos na medida dos possíveis, continuamos o serviço de evangelização. As irmãs deslocam-se uma vez por semana, ao fim de semana, ou às vezes de 15 em 15 dias, depende também um bocadinho da circunstância. Por exemplo, vão ali à zona da Visbe, na Vila, vão algumas irmãs para a catequese, para preparar para a iniciação cristã, ou melhor, ajudam na iniciação cristã, há alguns jovens e adultos, crianças. Também na zona de Benavente e para o Santo Estevão, mais Santo Estevão, sim, que fica ali próximo de Benavente. As irmãs também temos lá um grupo de leigos que estão ligados à nossa congregação, que chamamos os leigos ao serviço da Igreja. Então também as irmãs vão lá para dar um pouco de formação a este grupo, para que possam também colaborar connosco e viver o mesmo espírito das servas, mas na vida laical, conforme a vocação de cada um, no matrimónio, na família. Também a Canheva também está a começar um pequeno grupo, também nesse sentido. Acompanharam também agora os jovens na JMJ, nessa dinâmica. Sim. Também fomos família de acolhimento, também recebemos cá os jovens. Também vamos aqui uma aldeia próxima, que é a Val do Pereiro, ao fim de semana.
Eu também dou colaboro na Paróquia da Senhora da Saúde. As irmãs vão às periferias, não é? Sim, umas são mais periferias que outras. Sim, mas Valde Pareiro, não é? Sim, aí sim, sim. Já há muitos anos que as irmãs estiveram por lá em missão, em Valde Pareiro. Agora, passados muitos anos, encontramos uma catequista que já disse que agora, neste momento também, devido à idade, já não pode continuar a ser catequista, e pediu se nós lá poderíamos regressar. Claro. E nós vamos, é com todo o gosto. Temos lá catequese de adultos e de crianças. Exatamente. Sim, Adolescentes. Os meninos ainda não estão batizados, também estamos a prepará-los ao batismo, para fazer a comunhão. E vamos colaborando. Também na nossa Casa Geral, as irmãs também têm algum serviço de ação social na ajuda a situações dos mais desfavorecidos. Colaboramos em colaboração com o Banco Alimentar. Claro. Também ajudamos algumas pessoas mais desfavorecidas. Tudo isso é serviço à Igreja. Exatamente. E quase no silêncio e que não sai nas notícias, não é? Mas que é feito diariamente. Sim. Não é? O Dom Manuel, quando estava para fundar a congregação, também não queria muita publicidade. Claro. E também disse, é um pequeno grupo que está ao serviço da Igreja. E então ele nem sabia muito bem onde poderia fundar a congregação. Eu até pensava no primeiro momento talvez fundar em Elvas, porque havia em Elvas um grupo de jovens que tinham muita vontade de se consagrar a Deus para o anúncio do Evangelho. E aliás a nossa primeira irmã, a primeira que esteve desde o princípio da fundação, que era a irmã Leonilde Cidreis, os avós dessa irmã eram os donos da Quinta de São João, em Elvas. Sim, depois mais tarde passou por umas primas e neste momento é da Diocese, né? Então essa jovem que se queria consagrar a Deus vivia ali próximo de Elvas, nas quintas da família, e o Dom Manuel, e também frequentava esses encontros que o Dom Manuel fazia com essas raparigas que tinham vontade de se consagrar. E então o Dom Manuel pediu-lhe para vir para Évora, porque depois aqui em Évora as irmãs que estavam num lar académico aqui, onde são agora os serviços, aqui em frente à Sé, onde são agora os serviços da pastoral, essas irmãs comunicaram ao Senhor Arcebispo que estava na hora de deixarem Évora. E não sei, entenderam que deveriam deixar Évora, e então nesse momento o Senhor Arcebispo fundou a Servas da Santa Igreja exatamente neste local, e as irmãs começaram desde aí a colaborar e a dirigir essa escola. Não era uma escola, era um lar académico, esse lar académico, sim. Depois, mais tarde, mudaram de instalação, mas também e foram para onde está agora o Senhor Arcebispo, para o Largo do Torres Branco, porque o Senhor Dom Manuel Mendes foi quem comprou a casa onde está o Senhor Arcebispo, com o objetivo dessa casa ser depois para os bispos de Évora, visto que os bispos de Évora viviam numa casa emprestada, que ali ao lado da casa do convento do Carmo, não é? Exatamente. Então, e também lá, quando as irmãs começaram também a ir no lado do Torres Branco, as irmãs tinham um pequeno grupo de jovens, que estavam adolescentes e crianças que estavam em situações desfavorecidas, e elas acolheram-nas. 7 jovens. Tinham 7 em honra da sete de Nossa Senhora. Pronto, era assim nesse tempo. Sim, e o do Manuel, agora temos aqui como plano de fundo da defesa, foi ele que também criou o Jornal de Defesa, portanto exatamente. Foi um pastor que trabalhou em todas as áreas da pastoral. A Gráfica Aburense, foi tudo trabalho dele, né? Essa preocupação de evangelizar por todos os meios, não é? Sim. E um pouco também a homenagem a ele, não há muito tempo, né? As irmãs abriram aqui na Rua 5 de Outubro um espaço museológico, está a correr bem esse espaço, vão tendo um bom visitas, feedback. Acho que ainda não está bem divulgado, nós tentamos divulgar. Podemos aproveitar aqui para divulgar, tentamos divulgar ainda às paróquias, mas claro, ainda não fomos a todas, mas mesmo aqui na cidade tem que ser mais divulgado. Exatamente. Porque é muito importante conhecer este arcebispo. Exatamente. Porque esperamos que não há de faltar muito para poder ser beatificado. Essa era a minha outra questão também. Em 1972, se não estou em erro, não é? Começou esta causa de canonização.
Como se sabe, estes processos nunca são breves, Pois não. mas saber um pouco também o ponto de situação. Sim. Sim, Mas ainda a propósito do museu, se me permite, sim. quando dos dias na Diocese da JMJ, Sim. o museu foi muito visitado. Sim. Nós lançámos o apelo e alguns jovens quiseram ser voluntários para poderem abrir as portas de manhã até ao fim do dia, porque no dia a dia só abrimos das 2h30 até às 5 da tarde. Embora, se alguém quiser, é uma questão de falar connosco irmãs, e claro. podem visitar à hora que grupos de quiser. catequese, grupos Sim, de claro, jovens, sim, ou outros grupos, né? E até alguém para ser voluntário, se alguém Sim. tiver gosto Pois, em também, prestar exatamente. esta Também missão, seria um apelo. Também. voluntariado. Sim. Sim, poderíamos abrir as portas durante Mais mais tempo, se tempo, houvesse alguém que quisesse ser Exatamente. voluntário. Sim. Estivesse disponível. E então, durante os dias na Diocese da JMJ, passaram por ali mesmo muitíssimos jovens de todos os países que estiveram cá presentes. E todos ficaram encantados e contentes e ao mesmo tempo também admirados. Eu lembro-me de algumas jovens, de algumas raparigas que ficaram admiradas por, no ano de 1945, o Dom Manuel ter fundado uma congregação sem hábito, uma congregação para ir ao encontro das paróquias, que saem do convento, que não estão demasiado enclausuradas. Para isso foi uma novidade. Exatamente. Foi uma novidade para elas, ficaram gostaram imenso. Nós também recebemos lá em casa algumas jovens mexicanas, umas de passagem e outras que estiveram ali todos os dias, destes dias na Diocese. E de vez em quando elas continuam a contactar connosco e estavam ali como se fossem umas de nós. Foram dias de graça para elas e também para nós, de graça de Deus, porque este intercâmbio foi muito bom, o intercâmbio cultural, mas também a nível da fé. Exatamente. E nós também ficámos encantadas como estes jovens vivem a fé, como vivem a fé nos seus países. Claro, são países também com uma população muito jovem e com umas dinâmicas muito próprias e muita alegria, muito entusiasmo na vivência da fé, a vontade de cantar, da música, muito interessante. Então o Museu Dom Manuel Mendes, o espaço do museu, foi muito frequentado, foi muito visitado. Fica assim, o conhecimento todo está aberto, podem visitar. E já têm vindo, do ano passado também esteve um grupinho da catequese da Sociedade da Saúde. Exatamente. Durante a tarde de sábado estiveram a visitar o museu, depois estiveram um bocadinho connosco na capela. E já agora as catequistas queiram, é uma questão de conversar connosco. Porque este sábado nós estivemos em Vendas Novas, no dia da Juventude, e depois houve um momento em que eu também partilhei um bocadinho com os jovens a minha experiência na JMJ. Estive em Colónia, estive no Rio de Janeiro e em Lisboa. E na conversa que tive com eles, ao partilhar estas experiências, também lhes perguntei se eles sabiam que em Évora tinha sido fundada uma congregação aqui mesmo no centro da cidade. A maior parte não sabia, não tinha ideia. Também lhes perguntei se sabiam que nós temos cá em Évora um bispo a caminho dos altares. Também não sabiam. É pena porque é uma grande riqueza. Exatamente. Para a Diocese de Évora. Né? Não sabemos se qualquer dia podemos estar todos a dar graças a Deus por termos um santo português e aqui da Diocese de Évora. Claro, pode demorar o seu tempo, pois sim. Mas é importante que também que os jovens saibam. Os jovens e todos os diocesanos e os alentejanos, não é? Saibam que... Mas penso que aqui no Alentejo precisa ser mais divulgado, talvez através dos meios da rádio. E por isso estamos aqui. Também lembrei-te de pedir às irmãs esta conversa. Despertar também para esta realidade. Exatamente. E para esta figura, não é? Pois, um dia vai ser beatificado e é bom que antes as pessoas o conheçam, não é? Dado que teve cá tantos anos a trabalhar. Nós estamos a assombrar, a Igreja está a assombrar os 150 anos de nascimento de Santa Teresa do Menino Jesus, que nasceu em 1870. É contemporânea de Dom Manuel. Contemporânea de Dom Manuel. É isso, não é? Exato, ou seja, 3 anos antes de Dom Manuel. Quando Dom Manuel estava em Roma, foi mais ou menos por essa altura que ela morreu. Então falava-se muito da sua espiritualidade. Começou-se a divulgar muito a sua espiritualidade. E Dom Manuel Mendes teve o cuidado, assim que se começou a divulgar a espiritualidade de
Santa Teresinha, como é chamada assim Uhum. carinhosamente, pois ela Exatamente. era uma religiosa Claro. carmelita que morreu muito jovem. Dom Manuel teve cuidado de trazer uma imagem para o seminário de Évora, ainda Uhum. se encontra Uhum. no seminário de Évora, essa imagem de Santa Teresinha, para que fosse colocada como modelo Exatamente. dos jovens, de alguém que fez um caminho com as suas dificuldades, mas de alguém que fez um caminho de santidade. Exatamente. E que tão nova depois, nessa altura ainda não tinha sido declarada santa pela Claro. Igreja, né? Mas que Claro. nós agora que estamos, estes anos todos depois, sabemos que a Igreja acabou por a declarar santa. Claro. Exatamente. Então, eram quase contemporâneos, né? Exatamente. Contemporâneos. Exatamente. E Dom Manuel depois também foi muitas vezes ao Carmelo de Lisieux pedir a intercessão de Santa Teresinha, para que Santa Teresinha intercedesse junto de Deus pelos seus seminários. Nós sabemos que ela terá dito em vida, quando eu morrer, vou fazer cair uma chuva de rosas sobre de bênçãos de rosas sobre a humanidade. Então, ele ia lá pedir a Santa Teresinha graças para o seu seminário, para o clero, para os seus diocesanos. E esta correspondência com a Madre Inês, irmã da Santa Teresinha, manteve-se. Aliás, está recolhida e foi publicada. O Dom Manuel escrevia em francês e a Madre também, claro, respondia-lhe em francês. Mas na publicação, o Pinheiranda Gomes, que foi um historiador que recolheu estes documentos, teve o cuidado de apresentar também a tradução em português. Por isso é de fácil leitura, Claro. mesmo para quem não Exatamente. domina tão bem o Sim, francês. portanto, estamos a ver a riqueza, não é? Então era um bispo que Temos- ele era chamado para ir a Roma de vez em quando, falar com o Papa Pio XII, que tinham sido colegas, né, em Roma. E ele, quando ia a Roma, às vezes aproveitava estas viagens para fazer um pequenino desvio, Claro, para claro. ir a Lisieux e levar. E também chegou a ir em peregrinação com os paroquianos cá de Évora, com os diocesanos, melhor dizendo, Exatamente. a Lisieux. Assim, por isso, alguém que era conhecido, não só conhecido, estimado, Claro. e procurado para pedir conselhos, não só a nível da Igreja em Portugal, mas também Claro. a nível da Igreja Universal, Universal. porque Santa Teresinha Claro. depois foi declarada santa de toda a Igreja. Né? Portanto, Dom Manuel Mendes, ficaríamos aqui se calhar amanhã e à tarde a falar sobre ele e não esgotaríamos. Sim, sim. E, portanto, esse também foi o pretexto para esta conversa. Né? Íamos falando cada vez mais desta figura eburense. Né? Ele não era alentejano, não é? Mas praticamente Era depois todos viveu novos. aqui, sim, mas depois viveu aqui grande parte da sua vida, não é? 34 anos. 34 anos como pastor desta diocese e ainda hoje as irmãs são frutos desse trabalho, né? E outros frutos aqui também visíveis, né? Noutras Há áreas. tempo encontrei numa paróquia que fui falar de Dom Manuel Mendes e uma senhora aí dos seus 80 anos sabia uma oração, achei tão interessante, uma oração que aqui há tempo também foi publicada numa estampa, sabia uma oração que era a pedir pelas vocações, para que Deus mandasse vocações para o seminário. E a senhora sabia de cor. Foi em Terena. Achei interessante. Claro, claro. Ainda são frutos, né? Todo Achei esse trabalho, interessantíssimo. toda essa. Chamou-me e disse assim: irmã, venha aqui, olha esta oração. Começou a dizer, Claro. sabia de cor. Sim, É interessante, Claro, muito claro. interessante. Sim. Dom Manuel não era alentejano, mas ele nasceu numa terra chamada Pé de Cão, em Olaia, em Torres Novas. Estudou em Santarém, porque nessa altura Santarém era do Patriarcado de Lisboa. Estudou em Roma. Depois voltou para Santarém, foi professor no liceu, etc. Reitor também. Exatamente. E depois o Bispo da Guarda chamou para ir para trabalhar para a Guarda. Quando o Bispo da Guarda foi exilado para o Porto, ele, com outros sacerdotes, como que teve que assumir o governo da Diocese da Guarda. Exato. Depois, mais tarde, foi nomeado Bispo de Porto Alegre. Porto Alegre. Depois, esse Bispo, ou seja, ele tinha uma grande experiência Exatamente. das várias realidades eclesiais de Portugal, não é? Exatamente. Não estava cingido apenas Claro. ao espaço. Era uma pessoa muito inteligente, que tinha muitos conhecimentos ao nível das línguas, não era? Poliglota, tinha uma grande facilidade. Claro. E claro, foi professor de inglês, de francês, de latim.
era uma pessoa realmente muito, muito bem Com formada. muitos dons e que pôs esses dons a render, né? Digamos Sim, assim. sim. E a nível pastoral, e como dizia há pouco, a nível de imprensa, Claro. ele aproveitava todas as formas Exatamente. para evangelizar, para chegar ao povo. Exatamente. Nós não o conhecemos, mas as irmãs que o conheceram, algumas irmãs, a irmã Maria Celeste, a irmã Ludovina, a irmã Maria Helena Codovil, todas essas irmãs que tiveram depois a alegria de conviver com ele, diziam que era uma pessoa muito, ao mesmo tempo muito simples, Claro. muito próxima. Normalmente é assim. Sim, né? Então elas contavam alguns episódios até assim curiosos, né? E também muito, muito sensível às necessidades das pessoas, àqueles que viviam uma vida com mais dificuldades, mais pobres. Ele teve todo esse cuidado. Exatamente. Irmãs, certamente voltaremos a falar, Com certeza. quer do Manuel Mendes, quer também de projetos que tenham em marcha Sim, e sim. que, portanto, temos sempre este espaço aberto também para divulgarmos Sim, e para partilharmos. se aqui em Évora, Sim. aqui na cidade ou aqui Uhum. nas paróquias vizinhas, se alguém quiser fazer parte assim, dos amigos das irmãs, nós reunimos todos os meses. É uma questão de entrar em contato Claro. connosco. Depois não tem assim outras ocupações. Eu sei que todos estamos com muito Claro. trabalho, mas é apenas uma reunião uma vez por mês para conhecer um pouco melhor Uhum. o carisma de Dom Manuel, a sua espiritualidade, que ele depois também transmitiu à Servas da Santa Igreja, e nós tivemos muito gosto em partilhar o nosso carisma, a nossa espiritualidade. É apenas um pequeno momento formativo. Claro. E uma pequena oração, e também vamos construindo assim um grupo de amigos relacionados com as irmãs. Claro. Vamos caminhando juntos, como pede o Santo Padre cada vez mais, não é? Exatamente. Esta necessidade da sinodalidade, de caminharmos todos em igreja. Por isso, quer jovens ou adultos que queiram estar um pouco em contacto connosco e fazer parte também desta grande família, desta família, não grande, mas das Servas da Santa Igreja, depois entrem em contato connosco pelas redes sociais, Uhum. pelo e-mail para servas.igreja@gmail.com Uhum. ou pelas redes Claro. sociais que facilmente encontram. Claro. Ou podem telefonar para as nossas casas ou Uhum. entrar em contato connosco. E, entretanto, nós vamos indicando as datas dos encontros que temos e estamos de portas abertas. Cada vez mais queremos ser uma comunidade de portas abertas. Portas. Também lá embaixo, na casa onde está situada a Casa Geral, no Largo da Viz, também temos um espaço, capela, salão. Alguns grupos de igreja pedem-nos as instalações Também podem, para fazer as suas exatamente, reuniões, para ter um momento de oração, uma tarde de retiro. É uma questão também de entrar em contato Claro. connosco e aproveitar este espaço. Claro. Também, da nossa parte, é uma maneira de servir a igreja, Exatamente. uma maneira também de partilhar o nosso carisma, de estarmos assim todos em comunhão. E nós também nos sentimos muito enriquecidas com todos aqueles que se aproximam de nós e também partilham connosco o carisma e a espiritualidade própria dos movimentos a qual pertencem. Irmã de Maria Muito Jesus e obrigada. Irmã de Fato, muito obrigado. Obrigada a Obrigada nós também. e